Vou te dizer que é um prazer te ter aqui, como eu te disse, né? Nós, entre toda uma lista, te escolhemos pela admiração, primeiramente, que nós temos do teu trabalho. Nós precisamos que tu exponha o teu ponto de vista, né? Quando tu chegou aqui, tu estava me dizendo um pouquinho, né? Que tu atuou como intérprete aqui no Brasil. E nesse ponto, tu disseste que foi assim, apresentou uma vaga no consulado e aí quais foram esses teus maiores desafios no início, assim? Cheguei e já tô dentro desse mundo. Primeiramente, eu agradeço vocês pelo convite e pelo carinho. Então, quando eu cheguei no Brasil, tinha acabado a graduação, né, de letras de língua e literaturas estrangeiras, mas eu lidava mais com inglês, né? Então, português eu aprendi no Brasil. Quando eu cheguei na Bahia, em Salvador, eu fiz 4 meses de curso de redação e gramática, né? É, normativa para me preparar para concurso de mestrado, etc. E aí aprendi, também sempre estudei muitas línguas, então tenho facilidade, né? Morando no Brasil, realmente depois de 3 meses já falava muito bem, as pessoas nem acreditavam como isso fosse possível, né? Mas eu lia muito em português, etc. Então, como todo recém-formado, precisava trabalhar, mas ainda fora do meu país. E aí, no consulado italiano na Bahia, tinha uma escola de italiano e eles precisavam de um professor de língua italiana e de um tradutor intérprete para tudo que pudesse ocorrer. Então eu comecei a ser chamado para traduzir, interpretar em reuniões de empresas políticas, né, com governador, com políticos, com empresas italianas que iam na Bahia para fazer negócios e para empresas italianas que queriam traduzir, por exemplo, os manuais. Assim, qual é o desafio? É você estar pronto para qualquer tipo de âmbito, né? Eu nunca estudei engenharia, nem setor de couro, nem assim médico. Me chamavam muito para fazer interpretação consecutiva e simultânea em eventos de medicina. Então, assim, toda vez era um grande desafio, um grande estresse, porque as condições não eram frequentemente muito boas, não me entregavam, por exemplo, o material muito tempo antes, eu sabia em cima da hora qual era o tema a ser traduzido, às vezes eu ficava no palco exposto junto com os palestrantes e mal sabia o que ia falar porque eles não tinham me informado. Então, é realmente complicado. Então, quando você não tem um preparo específico para isso, que eu não estudei para ser intérprete, né? Mas foi na marra. Eu me joguei, porque eu precisava e fui aprendendo. O caminho melhor é você ter feito um curso específico e poder trabalhar e fazer interpretação num contexto em que tudo está pronto para isso, né? Então, eu passei muito aperto, muita Sim, tensão. tu diz que fica difícil quando tu conhece o idioma e tu tem que buscar recurso cognitivo para traduzir aquilo, que se tu tivesse a formação específica, que nessa disciplina que nós estamos falando, está falando sobre que o intérprete e o tradutor não é só alguém que fala e domina o idioma, né? Que Exatamente. ele precisa ter coisas Então, específicas, conhecimento. conhecimento, né? Exato. Para tanto no caso, né, da obra, que não deixa de ser uma obra do que tu estavas fazendo, né? Porque um Era manual, alguma coisa assim, tu tem um contexto ali específico, né? Eu fazia a tradução escrita, a tradução propriamente dita, né, do português para o italiano e vice-versa, de textos escritos, né, que era o manual, o texto da conferência, etc. Assim como livros, né, de literatura que eu traduzi. E também eu tinha que atuar como tradutor oral, como intérprete, pelo qual eu não tinha estudado. Então, ia ser a tradução consecutiva, a interpretação consecutiva é uma coisa,
Interpretação simultânea é outra coisa. Eu acho que assim, saber a língua não é suficiente mesmo. É como pensar que qualquer italiano que chega no Brasil pode dar aula de língua italiana. Não. Você precisa ser formado em linguística, em didática, em metodologia do ensino. Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou já entrando mais específico agora, indo para textos, né, desses temas todos que tu fizeste, né, que é uma lista enorme, do português para o italiano, que barreiras que tu encontrou nesse primeiro percurso aqui? Como foram esses Foi tudo muito difícil, desafios? porque eu morava na casa dos meus parentes, não tinha computador bom. Então, por exemplo, chegava um trabalho de tradução de um manual, de um artigo, sexta-feira à noite, eu tinha que entregar segunda de manhã. Por exemplo, eu tinha que ir de noite para casa de minha prima para ficar no computador dela, que era melhor. E aí eu entrava em contato com amigos que eram arquitetos e médicos para resolver as minhas dúvidas enquanto ia fazendo a tradução de madrugada. Então, eu ia fazendo a primeira versão, né, mais literal. Não tinha muito tempo da gente ficar lendo aquilo. É isso que tem que se colocar também importante. A questão da tradução é o prazo. Quando você trabalha com tradução, não é você que escolhe quanto tempo vai demorar. Não, eu tinha um prazo curto, não tinha como ficar me documentando, lendo bem o texto. E à medida que ia lendo, ia traduzindo, parágrafo por parágrafo. Então, eu tinha que ser rápido. Nunca um tradutor não de prestígio, né, que a gente sempre fala isso, não tem o tempo suficiente para fazer um bom trabalho. E por isso que é inútil ficar julgando, né? Porque ninguém sabe o que se passou nos bastidores até chegar àquela tradução. E a tradução literária, outra coisa, porque aí a maioria desses textos eu escolhi para traduzir, porque me interessavam, e depois se tornaram publicações, mas eu tive 7 anos, 6 anos para traduzir. Então, foram trabalhos que eu fiz com calma, pesquisando, lendo o texto, fazendo todo um trabalho filológico também, que outro tipo de tradução não permite, né? Agora vamos passar para o artista, né? Como essa tradução, essa parte da tradução tem a influência na tua carreira musical? A composição, a criação é uma tradução também, né? Em sentido amplo, porque o artista traduz, né, uma percepção, uma representação da realidade que é ideal, que é dos sentidos, né? Ele traduz em palavras e música. Então é uma tradução, né? É uma tradução quase intersemiótica, né? Então é um processo tradutório transferir, né, de uma de um âmbito que é o das ideias, né, para o âmbito da fala, do canto, da criação de letras, né, e como criar poesias. Eu conheço muitas obras suas, né? Tipo, seja de português, italiano, enfim. E tem uma que me chama muita atenção, que é a música Como Você Me Quer, que eu lembro que você publicou depois cantando o refrão dela em italiano, o Como Você Me Ah, Quer, sim. Come Tu Mi Vuoi. Come tu mi vuoi. Como tradução de poesia, né? É mais complicado ainda, porque na poesia, hoje, ainda que tenha a métrica, é uma métrica mais livre, na poesia contemporânea. Te agradecemos muito todo esse conhecimento, toda essa maravilhosa participação aqui no nosso trabalho. E todo carinho com a gente também. Todo carinho, dedicação que tu dedicou todo esse tempo aqui para falando assim com uma tranquilidade de temas bem complexos, né? De temas e com certeza poderíamos ficar por mais tantas outras horas conversando. Muito, muito obrigada. Contribuiu bastante para a nossa turma de História da Tradução. E muito obrigada por contribuir na nossa formação acadêmica também, porque Obrigado como eu estava te vocês. dizendo... É um prazer e é bom ter esse reconhecimento, porque às vezes a gente trabalha, pesquisa anos e anos e ninguém lê nada, né, do que a gente faz. Então, é importante porque a gente pesquisa, lê, estuda, divulga, para que isso sirva para outras pesquisas, né? Então, fico feliz que tenha interessado vocês.
Valeu, obrigado.